viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e não aguento barriga de roteiro. A gente vai explicar o que significa isso. Criticando na cara lá. Eu não aguento barriga de roteiro em qualquer coisa. Em qualquer série, qualquer novela, qualquer filme. Barriga de roteiro eu já odeio. Tá. Você é gordofóbico, então. Jogou na mesa. É uma boa. Jogou na mesa. Boa argumento. Contra os gordos. Bom argumento. Argumento da Agenda Woke, infalível. Carnaval veio pesado. Eu sou Carlos Pelerran e eu não aguento mais a cena clichê de que a mão do casal tem que se entrelaçar tentando pegar alguma coisa. Todo romancezinho tem que ter isso. Ai, foi pegar o saleiro, foi pegar o copo. Pegar o saleiro, mano. Um guarda-chuva. Uns negócios que não faz nem sentido pegar sozinho, que dirá em dupla. Muito bom, velho. Boa. Eu sou o Felipe Vieira. Se eu tivesse que citar uma cena que eu não gosto, cara, são esses efeitos especiais fajutos. Não vou dizer em todos, mas alguns que eu vi, pelo amor de Deus, ruim demais. Chroma key do Chaves, né? Eternamente. Que nem novela mexicana, né? Eu sou a Lara Vieira e eu espero a temporada toda pelo beijo acidental. Gente, amo o beijo acidental. Também não aguento essa cena. Levou, Sempre atropecei e beijei, ó. Levou uma tapadinha aqui. É tipo isso, vai pegar o sal e beija, não se entrelaçar a mão. Até o Naruto beijou o Sasuke. Nossa, é tão poderoso esse programa. O programa tá rindo. Por isso que eu falei que o terreno é tortuoso. Eu sou a Dori e eu não aguento mais as pessoas saírem sem guarda-chuva e de repente a musiquinha toca e vem um guarda-chuva. Cansei do guarda-chuva, gente. Isso já é muito antigo. Vamos trocar. Fazer outra coisa legal. Chega de guarda-chuva. Eu sou a Gabi e a cena que eu mais tô cansada de ver é que a menina, tipo, cai, se suja e fica meio humilhada ali. E o cara tem que resgatar ela e tal. Acho que tá na hora das meninas aprenderem a andar e parar de se humilhar na frente dos caras. Então, acho que o único dorama que eu assisti, ele não era tão clichê assim. Quem não assistiu novela na sua vida? Seja ela brasileira, mexicana ou até mesmo turca. Essa pra mim foi quando eu vi na Band, tava passando novela turca. Impressionante. Hoje, o VTD entra numa nova fase, um terreno aí novo, que a gente tem que tomar cuidado se for criticar esse fenômeno sul-coreano dos jovens. E ainda não é ainda. Nunca vamos falar... Cuidado! Nunca vamos falar de BTS, K-pop, Blackpink. Segura a emoção. Tá mas perdendo hoje, uma grande camada da sociedade. Hoje olha é um aí, dia muito esperado pelos nossos ouvintes, e principalmente pelas nossas ouvintes, porque chegou o episódio de Dorama. Uma novela à moda antiga. Girls. Ou realmente um sucesso mundial. Mas a pergunta do André é muito difícil. Porque depende muito da perspectiva. Por exemplo, a gente fala assim, novela à moda antiga. Você quer dizer qual característica da novela à moda antiga? Isso depende, entendeu? É muito aberto, velho. Então, aí você... Mas aí vamos debater, né? Novela moda antiga, geralmente conhecida como boas novelas. Boas Exatamente. novelas. Concordo. Depende. Tirando Mutantes, toda novela antiga é boa. É que Mutantes não é verdade. tão a moda antiga, né? Só é ruim mesmo. É muito ruim. Não. Moda antiga, na raiz é trovão. Não. Chocolate com pimenta. Já é Essa mais é boa. já é moderno. Já é moderno. Já é da nossa época. Moda antiga é da época dele. Da época do André. Dele. Por que da minha época? Eu já Rei do gado. sereia. Rei do gado. Rei do gado. Não vale- Sou desse chão lá. onde o rei é muito boa. Ele, o Almir Sater e o Sérgio Reis Isso é cantando. boa. O Clone. O Clone. O Cone é muito bom. Top Model. Assistia com a minha Laços tia. de família. Cara dando dica, mas cortando o cabelo. Eu não vou nem Senhora falar. do Sim, essa Destino. cena é legal. Não vou nem falar que eu pensei em Fera Ferida. Sou louco por ti, América. Meu, eu tinha um CD dessa novela. Eu era muito fã dessa novela. Tá, mas a gente vai falar sobre dorama. Eu não quero falar sobre novela. Eu já tô Você falou novela moda abrindo antiga? concessão pro dorama.
Que É cultura. Vamos lá, Felipe, como é que Conduz você... aí, Felipe. Qual foi o primeiro dorama que você assistiu, Felipe? Então, o primeiro que eu assisti, nenhum. Mas, porém, Assistiu! calma. Quem chamou esse cara? Por que ele tá aqui? Eu ainda tentei. Eu tentei muito, tá? Eu tentei o Round 6 lá. Eu tentei Round naquela 6? jovem lá que é advogada. Isso não é A jovem que é advogada lá, cara. Pelo amor de Deus. Extraordinário. Eu assisti esses negócios de Naruto aí, pô. Pronto. Mas não. deu. Eu tentei. Ele não eu tentei tem. Foi o assistir único Jaspion, contato né? que eu tive. Ele assistiu Eu pelejei. Empregado. Ele é o cara que não Tá bom. conseguiu assistir o dorama. Ele traz a perspectiva dos que não assistiram. Ele usou a carteirada verdade. do roster pra estar aqui hoje. Só que é o seguinte, querendo ou não, tipo, na minha bolha eu não tive muito acesso a esse lado coreano. Fala Mas de minha onde que você tá cunhada falando, ama, vai que é né? ouvinte novo, né? Fortaleza, Ceará. Ah. Terra boa. Então, assim, o máximo que eu vi foi fora de TV. Tipo, por exemplo, eu fui no Burger King e tava lá. Round 6 rolando. Querendo ou não, O Round 6 invadiu Não é essa dorama. parte da É que galera apareceu um Coreia coreano aí. aí, invadiu o mundo, o marketing, etc e tal. Mas agora falando de TV, de série e tal, cara, eu The mal Chosen. vi. Que... Mal vi. Você não usa Netflix, Felipe? Não, eu uso, mas Netflix pra mim ainda tá meio orocochô, né? O cara mora na orla da praia. Ele não consome nenhum tipo de nada. Paramount. Pra mim tá sendo mais essas plataformas do que Netflix. Essa é a realidade. O cara mora na orla da praia, vai ficar vendo dorama, ele fica jogando Por isso beach que ele tá na tênis. praia, né, Cadê o cara? futebol? Fica jogando Vai beach saudar tênis. o sol, vai se despedir do Frescobol. sol. Vai saudar o sol. Vamos lá. Eu vou dizer qual foi a primeira vez que eu fiquei sabendo de dorama. Porque existem doramas, na verdade, né? Porque dorama, a gente vai falar o que é um dorama, né? Mas enfim, o primeiro dorama que realmente eu não sabia que chamava de dorama foi um japonês, eu não sei o nome, mas passava numa TV a cabo brasileira chamada NHK. Porque quando eu vi, aí eu vi lá. Não. Peraí, desculpa, eu preciso intervir nesse momento. NHK é o canal de TV que todos os Nikkeis do Brasil que tem TV a cabo assistem NHK. E aí é a TV estatal, se não me engano, estatal do Japão, e eles têm, tipo, doramas de tempos em tempos. Isso. Mas assim, cara, você começou num bagulho que é, tipo, muito nichado. Como é que você começou na NHK, velho? Não, é porque assim, eu gostava de ficar passando Menino os canais. rico, tinha acesso a todos os Não, canais. Verdade, não, verdade. NHK era aberto, quase, né? Era o plano mais básico, tinha lá. Aí eu tava Quase. passando lá, Ouviu quase. Né? eu tava passando lá os canais que procurando alguma coisa. Aí eu via lá os japoneses, né? Eu ia já ser xenofóbico aqui, mas vi lá os japoneses Gritando um pastel. que que você- fazendo lá, fazendo lá. E eu só qual que era a minha referência de qualquer tipo de ficção televisiva japonesa? Né? Era o quê? Jaspion, Changeman, Flashman, né? Jiraiya. Aí eu falei, de repente é um desses, né? Quando eu vi umas cenas assim que parecia novela mexicana, os ângulos assim, parecia Malhação novela mexicana, japonesa. Exatamente, com o pessoal lá, e tudo em japonês, porque a NHK não tem legenda. Então eu fiquei lá Porque é assistindo. pra não sei o quê. japonês. Exato. Aí eu falei, mano, isso aqui é muito chato, cara. Eu já não gosto de novela brasileira. Vou assistir novela japonesa em japonês? Tô fora. Então foi a primeira. Mas aí depois o que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo das manias dos doramas muito tempo depois. E faz inclusive pouco tempo que existiu um canal no Brasil que era especializado na cultura geek, né? Que era o Loading, um canal aberto, só que no que o pessoal chamaria antigamente de Mano, UHF. que TV que esse cara tinha em casa, mano? É uns Também canais não que faço a nunca mínima passou ideia. nem perto da minha Sim, residência. Mas você não conhece, nunca ouviu falar de Loading? Aí tá com o cara de Adoro quem vê essa. TV Tribuna na praia. Sim, a Loading, A Loading. era uma TV aberta, faliu, Exato, ficou pouco tempo no ar. tinha uma pegada assim, geek, Exato. gamer. Conheço a Loud, tal. Não. A Laudia eu conheço bem. Não, a Loading. Cara, a Loading chegou a passar, pra você ter, a Loading, ela tinha assim, Animes, na vários grade dela, né, além de animes, aí ela tinha, no horário nobre dela era dorama. Era dorama. E ali que eu vi, tem essa mania de dorama. Aí que eu fui até pesquisar porque eu vi primeiro aquele drama coreano lá, o pessoal lá, eu percebi que era coreano e tal, eu falei,
Nossa, mas tem novela coreana, o pessoal passando... Aí que eu fiquei sabendo que era dorama, parte da cultura K, né? Da cultura coreana. Mas no Loading passava o quê? Tinha muita gameplay no Loading. Tinha campeonato de LoL, CBLOL, tal, não sei o quê. Cara, tinha o jornal de games. O Loading era um canal bem diferente. Chegou até a audiência, só que eles perderam um patrocinador que o investidor lá, o dono, acabou com o canal. Que demorava pra carregar, né? Acabou. boa. Nossa. Piadinha, ó. Do balacobaco essa piada. Então, enfim, foi assim, eu conheci Dorama, então, pela falecida TV Loading. Não, o cara fica comprando. comprando. Total, não, o cara compra TV Box. Aí ele acha esses canais aí. No... Canal que é todo em japonês o e foi... o cara tá assistindo. A falta de um emprego nesse país. Não, quando eu era moleque. Quando você era moleque, você também ficava rodando o canal pra assistir coisa. Por que eu ver um canal que é todo em japonês? Moleque, porque era interessante. Eu achava legal. Nossa senhora, ele era moleque. Quando via isso, eu pensei que era agora, pô. Mas não. Eu também fiquei chocada agora. Não, vocês estão ligados como era. É o Sr. Miyagi, o ator, né? Então, ele deve ter feito novela, o Sr. Miyagi. Sei lá. Não sei, né? Depende. Meu primeiro dorama, e acho que o único que eu vi inteiro, é Filhos do Sol. Filhos do Sol. Foi o único que eu vi. Pedro já viu? Aí, ó, tem alguém que viu. É bom. Nossa, técnico tá falando que é bom. Não, magia. Você fica vendo Round 6, achando, né? Vai morrer alguém, vai vir um poder, né? Assim. Não, dorama. Não. Round 6 não é dorama. Não é dorama. Não, definitivamente não. Não confundam cinema coreano, produções audiovisuais coreanos, com dorama. Dorama tem uma característica específica. Dorama é uma novela. Série coreana. Depois, dorama é novela. Depois a gente faz um programa com Hollywood da Índia. O Felipe quer falar sobre Round 6. Ele quer, um dia a gente vai falar. Não tem como. Ixi. Esse dorama, eu vi porque assim, ó, é padrão como os outros, né? Nossa, que história fora da caixinha. Mas o diferencial dele é que ele tem um pouco mais de ação. Porque tem os casais principais e os caras são do exército. Então tem umas lutinhas, tem as guerras, tem uns negocinhos. E são só 12 episódios também. Porque também vem esses dorama aí que vocês estão vendo de novela. 8 temporadas, 30 episódios cada temporada, 1 hora por episódio, não dá. O dorama original é novela, 200 capítulos, esse esquema. E eu vi... Qual é o nome daquele aplicativo sem vergonha pra ver dorama? Que é de graça? Minha mãe tem. Wix, sei lá, alguma coisa assim. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosos. É um negócio assim. Eu vi nesse aplicativo que me convenceram a assistir e não me arrependo. Foi uma experiência interessante. O primeiro dorama que eu assisti foi Pretendente Surpresa. E foi porque eu tava procurando o que assistir na Netflix lá com o Doug, meu marido, né? E aí a gente ficou um tempão passando. Passou 1000 vezes por esse dorama. 1000 vezes. E ele não queria dar play nele. Aí ele olhando assim, eu olhando. Aí a gente ficou assim meio... Aí ele falou, vamos ver. E aí eu fui muito contra. Falei, não... Deve ser, tipo, engraçadinho, não tô afim, não gosto dessas coisas aí. E eu nunca tinha visto anime, nada do tipo. Era muito se converteu faz pouco tempo, gente. Eu me converti há pouco tempo. A cultura asiática. E aí ele falou, não, vamos ver, vai ser legal e tal. E aí eu comecei a ver por causa dele. E aí depois que eu falei, por exemplo, as minhas amigas, a Fabi, por exemplo, falei, ai, Fabi, comecei a ver um negócio. Sério? Não sei o quê. Eu fiquei... Tudo bem? E aí, todo mundo começou a conversar comigo sobre o tema. Então, a partir desse, eu vi que eu tinha assunto muito bom com as minhas amigas. Aí, eu comecei a ver todos que elas indicavam. Mas foi esse o primeiro. Ou seja, é uma típica história adolescente de que se sentiu incluído no grupo. Comecei aqui e tal. Elas já queriam fazer xícara de dorama com a personagem principal de cada uma e o nome embaixo. Mas, gente... eu tenho lá uma xícara. Dorameira, e o meu sobrenome, Dorameira, aí tem Gouveia, aí tem o da Fabi, tem minha mãe. Que legal, gente. Clube do Dorama no condomínio. Clube do Dorama, total. É verdade. Dori. Eu sou um pouquinho diferente. Eu sou uma mistura do André com a Gabi, eu acho. Mas porque eu venho de um contexto oriental, né? Eu sou descendente de japonês. Então, eu cresci onde NHK fazia parte da minha cultura. Onde faz sentido assistir um canal japonês. O André, eu não sei por que quem foi para lá, entendeu? Porque eu estava zapeando. Era por isso. Surfando na web. Entendi. No controle remoto. Nossa! Mas aí eu, sempre assisti doramas japoneses, porque o dorama, ele começou no Japão, igual, tipo, anime.
começou lá no Japão, por exemplo, e doramas eram os doramas japoneses. O meu primeiro dorama foi o Boys Before Flowers, né, que é o Hanayori Dango. Esse é bom. Que é um mangá japonês que virou um dorama. E aí depois tem a versão coreana, porque foi super famoso. Tanto que os maiores clichês que eu conheço vieram daí. Porque os doramas japoneses, eles são dramáticos. Você chora ali. Tanto que tem um dorama que chama 1 litro de lágrimas, entendeu? Na minha época de adolescente... Apenas. Só 1 litro? O que Tem uns muito Achei tristes, pouco. O cara. outro chama Achei desidratação. o que o mexicano tem de adjetivo emocional, assim, o dorama tem desse negócio, né? Entendi. Mas eu acho que eu vou gostar, que eu sou emo, né? Então acho que eu vou assistir mais dorama. Sei que é meio emo. Nossa, preconceito, você viu? Olhou pra sua cara e falou, você... Vamos fazer um episódio Ele é agora tão o emo, quê? viu? Agora joga na... Pra frente faz piada, você quer o emo, mas assim, né? É que o Felipe, ele guarda uma alma melancólica. É que ele é um emo de Fortaleza, é diferente. O André como foi- isso? o André Come foi cuscuz. profundo agora, viu? É um negocinho, Verdade, entendeu? verdade. Você é melancólico. Vai tomar sol. Sempre. Mas aí eu comecei a assistir dorama daí, porque todos os meus amigos da igreja e do acampamento, porque assim, a minha igreja era basicamente Nikkeis, né? Descendentes de japoneses, e a gente fazia acampamento e bando de Nossa, japonês. irado, mano. E o que a galera gostava de assistir? Anime, ler mangá e ver dorama. Então, foi um esquema meio da Gabi, assim, jogar assisti shuriken. vários doramas. Também, fazer jutsu com a mão, né? Daí eu- Fazer jutsu. Aí os batianzinhos, os jitianzinhos, os velhinhos ficavam assim, não pode, coisa do diabo. E... é difícil, gente, a nossa vida foi difícil. E aí depois, quando eu cresci, eu vi que a cultura coreana tava sendo mais exposta, tipo, tava sendo mais relevante do que a japonesa. Eu comecei a dar uma olhadinha, fiquei meio receosa. Mas aos poucos eu fui me permitindo consumir mais cultura coreana e hoje em dia eu assisto um pouquinho. Quem assiste muito é minha mãe. Minha mãe ama doramas coreanos. Nossa, minha mãe também, Jesus. Mas eu comecei pelo clássico, pela ponta da pirâmide, porque pra mim assistir dorama é pirâmide. Você começa, tem toda uma receita. Você começa disso, você vai pra aquilo, no terceiro você já tá viciada. Então eu comecei pelo clássico da pirâmide, que é Pousando no Amor. Gente, começou por Pousando no Amor, não tem erro. Você vai viciar naquilo. Anotado. Saiu do aqui, Pousando no Amor pro Advogado Extraordinária, no terceiro você já tá falando coreano, E cantando. o Pedro, você não começa por Nossa, Round 6, entendeu? Você é um fã. Não, Pousando no Amor, eu já Tem que- vi a sinopse junto com a da advogada. Esse aqui é do romancezinho da mulher que é rica, né, e tal, pá. A própria. Mas isso é muito legal. É. Ela sai lá Que um tornado leva ela pra Coreia do Norte. Ela cai de um jeitinho Então. lindo, assim, no mar. Que plot twist! Quando eu vi, velho, tem É um muito tornado, assim. É o lance do Exato, efeito que o Felipe exato. falou. Um efeito especial lindo. Defeitos especiais. É uma vibe efeitos Ai, mutante. Prossiga, Lara, prossiga. Mas tem toda uma receita, gente, é sério. Você tem que seguir a receita. Se você não gosta, você fez a receita errada. Volta e faz de novo. Viu que é pior que crossfit, então, né? Uhul! Bom, agora a gente precisa explicar o que é dorama, né? A gente É verdade. esse aqui é o bloco da explication, né? Que ainda bem que a gente tem uma especialista. E o André, que também assistia canal japonês, então vai poder trazer pra gente. Então, o que é um dorama? Vou colocar meu lápis aqui já. O que é um dorama, como surgiu, o que come, onde vive, quais os tipos. Porque essa cultura asiática você tem o JK, aí tem o Kunka, aí tem o do outro Hokage. país. O Hokage. Explica pra gente o que é um dorama, vai. Antes que o Felipe continue falando de Round 6. Dori, que eu acho que você é Não, é a Dory. Você tem dúvida que é ela que vai responder? Não, vamos lá. Dorama, ele vem da palavra drama. Por quê? Tanto o japonês quanto o coreano, eles... encontro consonantal não é o forte da língua deles. Então, por exemplo, a gente fala... André, boa. O japonês e o coreano, eles... raiz, assim, eles têm dificuldade de falar André. Eles vão falar Anderé. Isso também é uma característica de outras línguas, por exemplo, o hebraico. Também eles têm dificuldade com o encontro consonantal. Então, em vez deles falarem drama, eles falam dorama. Isso que seria, porque é o drama, né? Algo dramático, algo que faz chorar, algo que é emocionante, é uma história dramática. Então, uma novela
Aí ele chegava lá como drama. E o japonês ia falar dorama. Que nem o obrigado virou, no Japão, arigato. O arigato vem do português obrigado, não é Achei isso? que tinha visto com o El-chan, né? Nossa, isso aí eu não sabia não, mas eu não duvido. Porque o primeiro dicionário japonês foi feito pelos jesuítas portugueses. Então, a língua japonesa tem muitas, assim... Inserções, né? Tem muitas... muitas é muito forte, mas tem alguns pontos de intersecção com a língua portuguesa. Isso. Mas o arigato virar obrigado arigato, eu não sabia dessa história. Porque arigato, se não me engano, tem até kanji. Agora eu vou pesquisar, que você me deixou na dúvida. É? Não, então, Isso aí veio com o El-chan. Eu posso estar errado, mas eu ouvi em algum lugar que era isso. Que o arigato era o obrigado. O pessoal falava obrigado e virou arigato. Mas se você for ver, até parece um pouco. Mas o dorama vem disso. Então, o que é dorama? Dorama é novela japonesa ou novela coreana. Eu não sei se tem dorama chinês ou dorama de outras regiões ali da Ásia. Então tem um canavial de paixões lá na China. Então você tem o dorama é novela oriental. Basicamente é isso. E é uma novela, aí ela tem características próprias, porque tem a ver com a cultura oriental, que são características diferentes do Brasil. O que é uma novela no Brasil? A novela, ela tem uma característica de serialização horizontal na programação, né? Então ela é de segunda a sábado. Então ela tem 6 episódios por semana, ela vai ser mais longa, ela vai ter... ela é uma obra aberta, porque ela começa, mas o final ainda não tá gravado. Então o pessoal vai construindo o roteiro da novela enquanto ele vai acontecendo. Isso é uma novela, típica novela brasileira. Você tem a soap opera nos Estados Unidos, seria novela, mas ela tem características diferentes, que lá nos Estados Unidos, enquanto tá fazendo sucesso, os caras estão mandando capítulo. Então ela vai indefinidamente... tem novela com 30 anos. Não, Grey's Anatomy não tem série. As novelas dos Estados Unidos têm 30, 40 anos. Tipo, aquela conhecida do Friends, Days of Our Lives. É uma novela de verdade. Ela acho que tá no ar até hoje, há 30, 35 anos. Então, isso tem características da novela lá dos Estados Unidos. Tem características... A novela mexicana já parece um pouco mais... Ela bebe muito da novela brasileira. Ela parece um pouquinho mais, mas tem características próprias de fotografia. Tem Ramon. Tem algumas coisas lá. Exato. Sempre tem nomes duplos, né? Carlos Oswaldo. Carlos Miguel, assim. Ramon. Exato. Então... e daí a turca também vai ter as características dela, e o dorama, como uma novela oriental, vai ter características que são pertinentes à cultura oriental. Agora fala aí, Dori, acho que eu tentei dar uma resumida e a Dori vai falar melhor que eu. A cara dela, tipo, nada do que você falou, brincadeira. E já explica aí os tipos de dorama. Não! Tem dorama das 6, dorama das 8. Pera, das 6 às 8? Ah, tá, que igual novela das 6 ou das 8. Eu não sei como que funciona a questão de horários, porque todos os doramas que eu assisti, eu não vi na TV japonesa. Eu sempre vi aqui no Brasil tinha muito DVD, na época que eles gravavam DVD, e agora eu vejo muito dorama pela Netflix, que aí são séries mais... tem um começo, meio e fim, e a questão do porquê ser dorama e não drama, né, tá certíssimo. No japonês, quando tem conto consonantal, eles colocam o, por exemplo, dorama, ou Andore, que eles falariam o nome do André. Só, por exemplo, McDonald's, eles falam McDonaldo. Cristiano Ronaldo? Como é que fala Cristiano Ronaldo, boa? Corustiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. É U ou O, eles colocam. No coreano, eles colocam mais U. Mas é o não o U. Mas enfim... Passando mais a parte divertida, né? Asmei. O dorama começou no Japão. Como novela mesmo, né? E aí, como a Coreia e o Japão são muito próximos, tem coisas muito boas que eles compartilham e tem coisas muito ruins. Por exemplo, a guerra. A Coreia foi uma colônia japonesa. Por isso, até hoje, tem muito resquício da cultura japonesa na Coreia e que existe até um movimento de desjaponificação, ou, tipo, mais coreanizar as coisas e tirar mais coisas do japonês. Tanto que na Coreia, eles estão com um movimento de, ao invés de falar K-dorama, tá falando K-drama. Pra não ser dorama japonês, entendeu? Mas ser um drama coreano. E eu tinha falado também um pouco no começo que o japonês, ele é muito mais dramático, emocional. Você chora. Por quê? Porque ele tem a origem lá. Não a origem, né? Mas pensando em narrativas, construção de história no Japão, a gente tem o anime e o mangá, que são o quê? Superação, é Naruto, conversa no jutsu, é um rolê, tipo, do herói, ou então...
são expressivos, eles choram, eles são muito esforçados. Então, os doramas japoneses, eles são muito mais dramáticos pro lado chorar e... não angústia, mas você fica, tipo... Lamento, entendeu? Um rolê assim... Se eu já choro horrores com os coreanos, não quero nem ver os japoneses. Não, eu não choro com o dorama coreano, acredita? Aí, ela vai ser a protagonista de 1 litro de choro, né? Eu mesmo. A temporada 2 bem forte. Total. Eu acho que esse meu background de assistir dorama japonês, eu não choro vendo dorama coreano, porque pra mim é um dorama muito mais fofinho. Tanto que a comunidade Nikkei no Brasil começou a assistir, a boa parte da galera que eu conheci, os jovens adolescentes, começaram a ver doramas coreanos. Por quê? Porque, o japonês chora muito, é tudo muito difícil. O coreano é mais fofinho, é romântico, vou assistir mais coreano. Então assim que começou. Tem chinês também, tem uns que estão surgindo. Eu não gosto muito, mas porque eu não consigo treinar, porque eu uso muito doramas japoneses e coreanos pra treinar o meu idioma, né? Tipo, treinar a minha habilidade de linguística, sei lá. Porque assim, eu não gosto de estudar, tá, gente? Então o que eu faço? Eu não gosta de estudar e fala 6 línguas, Alunos beleza. da Dori, por E favor, vem de não curso pra aprender a estudar. E não gosta de estudar, tá bom. Tá bom, vou acreditar. Eu gosto de aprender, são coisas diferentes. Mas aí eu gosto muito de dorama japonês e coreano porque eu posso treinar, né? Aí eu não vejo muito chinês porque eu dependo da legenda. Isso me deixa meio... Mas é isso. Lara e Gabi, por que vocês acham que faz tanto sucesso, então, dorama? Porque já que vocês começaram a assistir do nada, por que tá a febre? Todo mundo vê um dorama. Toda menina, pelo menos, já viu um dorama. E o André? Então, deixa eu falar um negócio. Deixa eu corrigir uma coisa. Porque você é mais dorameiro do que eu. Ah, é? Eu nunca assisti um dorama inteiro. Você viu a TV japonesa? Não. Você viu a TV japonesa e nem sabia o que era. Viu é uma palavra muito forte. Você assistiu é uma palavra muito forte. Eu estava passando e vi. Ah, já mudou o discurso. Não, eu falei isso no começo. Tava zapeando. O nobre candidato tá faltando com a verdade. O cara lembra o nome, deve lembrar o nome do ator, tá? E fala que eu sou dorameiro. Eu vi o inteiro. Eu vi agora também o anime coreano aí, o Solo Leveling. Não tô falando que eu sou contra. Minha irmã é a maior fã de BTS aí. A questão é você, no auge da idade aí, quase vô, assistindo dorama. Ele fica distraído, pegando a atenção de vô é um farsante. Não, o negócio é o seguinte. Depois eu conto porque a gente vai falar das experiências aqui, né? Depois eu falo. Eu acho que faz muito sucesso porque trouxe um pouco da sensibilidade que eu acho que as novelas que a gente tem na TV não tem. De você se envolver com a história. Gente, vocês nunca assistiram, vá assistir. Porque você começa a torcer pro casal ficar junto. Você sabe que eles vão ficar junto. Mas você começa a torcer, aí tem aquele negócio, será que eu gosto dele? Será que eu não gosto? Menos no tempo traz você junto. Pra mim. Que aí nunca fica junto, que desgraça. Então eu acho que você se envolve, os personagens são meio... aquela menininha carismática de tipo... Então você começa a se envolver e quando você vai ver, você já tá viciado. Por isso que eu falei, quando você menos espera, você já tá lá apaixonada, entendeu? Querendo alguém que apareça com um guarda-chuva. Desculpa, Dori, mas... todo ainda mundo querem espera o guarda-chuva. Eu espero. Eu espero, a Gabi. Eu espero, gente. Fica lá no Largo 13 parado na chuva que aparece. Eu fiquei pensando. Ela tá desde os doramas japoneses, entendeu? E aí, eu não tô vendo só agora. Eu estou vendo, tipo, uns 15 anos dessa cena. Eu acho que pós-pandemia a gente ficou muito mais sensível e... Eu sei que a pandemia foi muito ruim, mas deu pra gente uma sensação de que sim, todo mundo está vivendo, mesmo que não seja aqui na nossa realidade, ou na nossa rua, ou no nosso país, as coisas estão acontecendo e há um mundo incrível lá fora. E isso a gente pode perceber com o avanço da chegada de novos produtos na Netflix, nas plataformas digitais. A gente começou a consumir muito, né, plataforma digital e recebeu de presente essa cultura. Eu acho que a cultura, especificamente japonesa, coreana também, tem crescido muito assim no nosso país. Também por causa da sensibilidade que a Lara falou, de resgatar os valores de um relacionamento bom, leve, resgatar o frio na barriga de alguém que confia no outro, de alguém que, eu tenho medo de perder meu namorado, que ele viu uma menina mais bonita. Hoje a discussão não é mais essa, a discussão é quantas vezes você foi traída, a discussão é outra. Então você voltar pra esse diálogo leve, tranquilo, do que é gostoso namorar, se apaixonar por alguém. Eu acho que também conquistou, como o Carlos disse, muitas das meninas, mas eu acho que também esse apelo cultural e a sensibilidade da gente saber que há mais para descobrir.
Sabe, negócio- há mais, além do Marvel, além da DC, há muito Graças mais. a Deus, né? Que Entendeu, ultimamente... gente? Ah, mais que da hora, Exato, eu acho que foi Eu muito preciso por pontuar isso. uma coisa. Pontua. Eu preciso pontuar uma coisa. Vocês têm falado muito sobre como a cultura coreana tem crescido, e isso não foi espontâneo. A gente precisa pontuar aqui que depois da guerra, a Coreia investiu muito Sim. em educação e cultura. Tanto que, apesar de o que a gente mais conhecer ser bandas de pop e doramas, a Coreia, como país, investiu muito, muito, muito. Então a gente só tem hoje boas produções de dorama, porque a Coreia investiu. E mais do que isso, o cinema e a literatura coreana são muito bons. Eu acho que toda vez que eu venho aqui eu falo sobre isso, né? Mas são muito bons. Eu só fui descobrir na faculdade, né? Mas se você tiver a oportunidade de ver tem vários livros coreanos hoje que são traduzidos para o português, dê uma lida. Porque não só os doramas são bons, mas eles tiveram uma raiz, que é a literatura e o cinema, que são muito bons. Muito bom. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu queria só acrescentar que eu acho que ele traz uma certa... Ele tem essa questão da pureza, né? Entre aspas, né? Assim, algo... Porque eu vejo o dorama um pouco com características de novelas antigas. Mas quando eu falo de novelas antigas, eu tô falando de tipo uma escravizaura da vida, entendeu? Da década de 60. Essas novelas mais antigas mesmo, né? Que tinha uma autora, até esqueci o nome dela, mas tinha uma autora cubana conhecida que várias novelas foram traduzidas no início da radionovela, das primeiras telenovelas no Brasil. E eram essas novelas mexicanas antigas, que tinham um lado, e eu acho que as novelas brasileiras, elas acabaram pegando uma coisa muito... em alguns temas muito pesados, e aí o brasileiro, ele é mais conservador. E aí ele descobriu o dorama. Minha esposa, por exemplo, ela não tem nada de geek, mas ela gosta de novela. E ela descobriu o dorama. E, tá que nem a Lara, viciada, né? Tá assistindo dorama direto. Assistiu uns 3, 4 em paralelo, assim. Então, ela tem essa característica. E outra coisa, eu acho que ela, pra algumas pessoas, né? Não vou dizer... Pra minha esposa pegou nisso, né? Porque é uma novela com valores mais tradicionais, digamos assim. Mas também tem o negócio do diferente, né? Você tá... É como se você estivesse acessando uma cultura diferente da sua, que a internet aproximou demais isso, e principalmente os streamings permitiram isso de uma maneira muito forte. É o que a minha mãe fala que conquistou ela, assim. Ela curte sair pesquisando o que significa as palavras, assistir com legenda pra ouvir a sonoridade do diálogo. Ela assistiu vários que são de tradição, que aí a menina não pode casar com o cara, e ela fingia que era ser menina, tipo Mulan, sabe? E aí ela falou, filha, é um Mulan só que pra mim, adulta. Aí eu falei, legal, mãe. E você pega... e tem algumas coisas que você só vai ter em dorama, porque tem a ver com características do país. Por exemplo, o próprio Pousando no Amor. Então trama, você eu zoei. Não, pedacinhos. Pedacinhos de 3 horas. Eu zoei. Não, eu não assisti. Eu vou falar qual o dorama que eu assisti mais que um episódio. Tem a trama do Pousando no Amor só é possível na Península da Coreia. Porque exato, ela tem toda a a discussão política. São 2 países que eram um só e que estão em guerra, que compartilham a mesma língua, então só é possível na Península da Coreia. Então é um tipo de trama que não dá pra você fazer no Brasil, entendeu? Não dá pra você fazer Sabe o que é mais legal, em André? outros países. Fala. Desculpa te interromper, mas eu acho muito legal porque as pessoas às vezes me perguntam: eu queria entender um pouco mais da história e cultura coreana. E ela é muito complexa. A gente não acha textos em português. Eu também não sei recomendar nenhum texto em português que explique a história, cultura e etc. Tudo que eu aprendi foram em livros em inglês na minha faculdade de coreano, entendeu? Eu só consegui ter acesso porque estava em inglês. E é muito baixo o nível de pesquisadores, ou então pessoas que falam em português e estudam isso, entendeu? Apesar de ter uma faculdade, a gente ter uma formação de coreano que estude isso, a quantidade de pessoas formadas, capacitadas pra fazer isso é muito baixa. Então o que a gente tem tudo é inglês. Então as pessoas estão gostando hoje da cultura coreana, estão tendo skincare, por exemplo, música, consumindo cinema, livros, mas, cara... Tudo isso que a gente tá consumindo tem um background cultural e histórico. E o Pousando no Amor consegue explicar de uma forma magistral tudo isso. O que eu aprendi na faculdade, se eu tivesse assistido Pousando no Amor no meu ano que eu fiz cultura coreana, tinha tirado boa 10. parte do meu problema teria sido resolvido. Então, exatamente. Eu falo que é o melhor. Porque tem muita... Não tinha pego DP, né? Tava até hoje devendo trabalho. Não peguei DT, mas foi difícil. Foi difícil. Ele é o melhor. E tem um canal no YouTube que é de norte-coreanos, que são defectores, né? São os desertores. E eles colocaram esses norte-coreanos
pra assistir esse Pousando no Amor, falando, caraca, parece muito, parece que eles foram na Coreia do Norte filmar. E assim, a gente assistiu lá, é só a imaginação dos caras, não deve ser assim. E tipo, não, os caras falaram, parece que é exatamente assim na Coreia do Norte. E aí, cara, a realidade que eles vivem lá, a gente pensa, mano, que situação, né? E pra você conhecer a cultura coreana, se não for pelo Pousando no Amor, ou a história, assim, da guerra, eu acho difícil. Tem vários filmes muito bons, mas são filmes meio cults, assim, né? A Coreia faz muito filmes tipo Parasita, entendeu? Que são um pouquinho mais difíceis. Então acho que Pousando no Amor, ele é simples, explica tudo, e eu queria ter conhecido na minha época da faculdade da matéria, cultura coreana. Pousando no Amor me fez descobrir que as mulheres da Coreia do Norte tem uma quantidade específica de corte de cabelos que elas podem fazer. Elas não podem ir na cabeleireira e falar, eu quero cortar meu cabelo de tal jeito. Não. Leila? São tipo 12, acho que são 12, que tá lá e você escolhe, você não tem a liberdade de cortar o cabelo. É mais que o homem tem 2 cortes. Pousando no Amor me ensinou isso. É o careca e o militar. Mas, Dori, quais os tipos de dorama? Que tem os históricos, mas não é o histórico tipo Pousando no Amor. Pousando no Amor, ele é uma mistura dos dois, né? Tem os tipos históricos que falam lá da época bem mais antiga, feudal ainda, da Coreia. Tem os históricos um pouco mais recentes, que eles já estão mais ocidentalizados. Tem os que são super contemporâneos e são escolares, por exemplo, isso acontece muito. Tem os românticos, que é o rico e a pobre. Tem várias variações de românticos, né? Mas a grande divisão é os contemporâneos e os mais antigos. Eu gosto mais dos contemporâneos. Os antigos eu tenho preguiça porque eu não vou conseguir assistir e não estudar, né? Aí eu fui tipo, não quero começar, porque eu sei que eu vou querer perguntar e depois pesquisar isso, eu tô com preguiça. Mas os históricos são muito bons, só que tem o problema de se você não conhecer a cultura ou o contexto, isso fica um pouco difícil. Aí eu vou assistir, eu vou ficar pensando na minha aula, né? Aí eu tô com preguiça e eu não vou assistir os históricos. Rei de Porcelana é histórico? De contexto, mas não de histórico, tipo, biográfico. E não tem um que é que a menina, ela é contemporânea, mas aí ela acorda lá no passado, lá no século XVIII, sei lá, né? Agora vários. Pra mim. De repente 30. Gente, mas da Coreia. Esse dorama, eu chorei, viu? Quando eu achava que... Não, triste. Aí eu ficava feliz. Não. Se expressando por onomatopeias, né? Aí meu marido tava me olhando, ele, ai, que bom que você tá gostando desse. Eu, sim, tá muito legal. Ele ia jogar lá no computador, voltava, oi amor, tá tudo bem? Eu tava... Chorando. Ele, o que aconteceu? Quer um abraço? Sai daqui! E era isso. Uma última característica que eu acho que é legal citar é o que a Dori falou. Como eles são bem populares, né? O dorama é algo bem popular, é a novela. Então ele é fácil. Ele tem que ser fácil, ele tem que ser simples. Então você entende a coisa de uma maneira muito... Ele é TV, né? Ele é TV popular, TV aberta coreana. Então ele tem que explicar tudo. As coisas têm que ser muito bem claras. Tá certo que algumas coisas, por exemplo, tava assistindo o dorama a respeito do qual daqui a pouco eu vou falar, com a minha esposa, e aí eu expliquei uma outra coisinha pra ela, mas logo depois ele até explicou melhor, mas eu falei pra ela, tem isso daqui, isso aqui, mas depois ele falou um pouquinho melhor, mas ele tem que ser bem simples, bem fácil, e eu acho que isso é outra coisa que ajudou a conquistar público. Agora, o dorama, Filipinho, que nunca assistiu nada. É a salvação da Netflix? Porque sempre tá em alta uma produção milionária e 3 dorama. Que o cara gastou 2 pilhas Rayovac. Até a HBO Max, agora Max, né? Tá com dorama, cara. Tem uns legais. Se o filme da HBO der lucro, eu paro. Mas tudo isso porque o governo coreano investiu. Pode falar, Felipe. Eu atrelo isso justamente ao que a Dora tinha comentado, né? Investir em cultura por um tempo e hoje estão colhendo frutos. E se você for pensar do lado... Eu sou defensor, né? Do lado oriental, como a galera já viu os outros episódios aí. Eu creio que tem um lado deles muito forte de cultura, digamos assim, de expor a cultura, de viver a cultura. E não necessariamente, eu tô no Brasil e beleza. Não, tanto faz eu estar aqui, eu estar nos Estados Unidos e tal. Acho que o brasileiro ele é um pouco mais desleixado, entre aspas, nesse aspecto. E a galera oriental já tem isso bem agarrado no coração, assim, né? Eles vestem a camisa mesmo. E você vendo isso, culturalmente falando, hoje estão colhendo fruto, né? Então, é inegável dizer que o roteiro é ruim, que por mais que os efeitos especiais possam ser ruins, mas o roteiro não vai ser ruim, toda a parte cinematográfica e tal, os skincare da vida. Então assim, eles conseguem vender e entregar um produto, não pensando só no dorama em si do lado coreano, né, mas o japonês também, que é a raiz, e hoje você vê se expandindo para outros países ali por perto, né. Tanto que a galera hoje joga a linha dorama
como se fosse a parte asiática como um todo, né? Então, cara, eu não sei se vai continuar sendo por muito tempo. Eu acho que ainda tá num boom. Não sei por quantos anos ainda perduram, mas também queria ver a opinião de vocês, mas acredito que ainda continue mais um tempinho. E provavelmente, se continuarem nessa rotina, eu creio que eles encontraram meio que a fórmula de adaptar a novela em si para os streaming. E como a gente sabe que o streaming hoje não vai acabar, então vai durar mais uns aninhos aí, né? E uma coisa, faz sucesso e é barato, público né? que não consumia, né? É barato? O dorama? Comparado com Avatar? Exatamente. E tal, Tá bom, você tem razão. Não, Mas eu acho que o dorama atingiu um público que não consumia streaming antes. Acho que esse é o ponto. A minha mãe Também. não consumia Netflix. Verdade. Também. Então, mas acho que também atingiu quem consome. Eu acho que ele encontrou um local ideal, assim. Trouxe o lado cultural, expôs o lado oriental de uma outra linha, pegou novela pra galera daqui. Mas, por exemplo, se você fosse cancelar o Netflix e ter o Pousando no Amor, você ia deixar pra assistir. Entendeu? Com toda certeza, já assisti toda 3 vezes. certeza. Essa que é a questão. 3 vezes. Mas você falou aí Conseguiu do... internalizar, né? Descrever tudo que acontece. A minha ordem, mãe tem uma negócio, playlist de trechos do Pousando no Amor no YouTube. Ela que tem o canal de cortes no YouTube, vive hoje de cortes do Pousando no Amor. Mãe, o que Em você quer de segundo lugar, aniversário? pra Uma mim, noite é de Sorriso lamen. Real. Vocês já viram Sorriso Real? Ah, Vocês eu têm que amo assistir. Sorriso Real. Carol tá assistindo esse agora. Eu amo esse. É muito Ai, vou bom. conversar com Não, a ela. coisa mais mágica deles é a skincare mesmo. No Instagram Gente, manda um vídeo de sorriso uma real. tia de 60 anos passando Não tem maquiagem como. coreana e ficando com cara de 18. Sorriso Real é muito É difícil. legal. Quanto as lojas de comida coreana e comida asiática bombaram. As pessoas querem assistir comendo kimchi, comendo lamen. No dia Eu que sou eles muito fizeram feliz. uma rafta Eu sou a pra- pessoa mais beneficiada Já por isso. vi, eu quero comer. Vocês são pobres, vocês comem Eu cup sou muito noodles. beneficiada por isso, porque eu gosto de comida oriental. Jajangmyeon é um lamen que, na verdade, era chinês, mas, assim, os chineses dizem que não é chinês, os coreanos dizem que é. Que é um lamen super barato, um dos pratos mais baratos coreanos, que, na verdade, eram chineses, mas hoje só se encontram na Coreia. E é uma coisa meio agridoce e o molho é meio preto, mas é bem gostoso, já comi. Sim, a minha mãe pediu isso de aniversário. Não, mas peraí. Uma coisa conhecida, famosa da Coreia é o seguinte: tem pimenta, certo? Ah, é, pimentão. É muita, né? É assim, não é pouca pimenta, é muita pimenta. Eu já convivi com um coreano, então... Eu dei um lamen pra ela, ela ficou com o olho brilhando, velho. Ah, Ah, imagina. então que mais mulheres vejam Mas dorama. tem uns Presente snacks, de gente, aniversário o que eu vai mais ser só sinto um lamen? falta. Ai, se toca, Carlos. Bem mais barato. Mas, gente, a minha vantagem, a minha Por isso que ele é felicidade, solteiro. Quando eu era adolescente, vocês não têm essa sensação? Tipo, quando eu era mais jovem, ou alguns anos atrás, tinha a liberdade de encontrar coisas orientais. Hoje em dia, Sim. tudo no mercadinho tem, tipo, bombom vendendo o suco de uva. Não, se lamen virou um bom presente, tá bom. Eu que não vou Ela reclamar. queria uma Não é noite miojo, do não é lamen, miojo, Carlos. Há 2 Não, anos as mulheres não, pediam uma não, berloque de não, 3 mil não é reais. miojo. Agora quer um miojo, tá sua? Não, não é miojo. Ela queria fazer a noite. Sabe o episódio de comidinhas? Episódio de comidinhas será o Carlos experimentando os lamens diferentes coreanos e japoneses, porque não é um miojo qualquer. Ai, Não é o Michel, miojo da vivo. mãe. O episódio de Masterchef, comidinha... Não é O o episódio de miojo da comidinhas Mônica. vai sair. Não existiu. A Dori tá Masterchef ao aqui vivo. pra provar que vai ter. Masterchef ao E vivo, vai ser em rapaz, vídeo, hein? Vai ser em vídeo. Vai ter que ser, velho. Vai ter que ser. E aqui no Viajando por Terras Distantes, nós com muita alegria, com muita empolgação, com muita animação, convidamos você para participar deste programa pelo nosso Instagram, que é o @nacontramão. Não é mais Viajando por Terras Distantes. Não é verdade, Gabi? É na contramão, não é verdade, Lara? Agora é na contramão. é RTM. Na contramão RTM, inclusive, não é só @ na contramão, @ na contramão RTM. O X continua do mesmo jeito, que é o Twitter, né? O Twitter continua @viajandotd. E para você entrar no nosso grupo exclusivíssimo, é só você chamar a gente lá no... Já tem um link, inclusive, ali no Instagram. Entre, compartilhe, veja os trailers malucos que algumas pessoas postam, como o Rafael postou lá, uma abertura do X-Men, porque agora tá aí o X-Men 97, pra minha alegria. Assisti, Gabi. Assisti X-Men 97, muito bom. Muito bom, amanhã tem episódio novo. Amanhã, que na verdade é hoje pra quem tá ouvindo na quarta-feira, mas eu tô gravando na terça, então é amanhã, mas é hoje. E tem episódio novo do X-Men 97. Eu assisti a série animada original, que, assim, não tem comparação com nada do que foi produzido de X-Men, fora os quadrinhos, é muito melhor, e porque é mais parecido com os quadrinhos, e aí eu percebi que é uma loucura, mas é uma doideira, é uma maluquice.
É muito maluco. É muito, muito, muito maluco. Enfim, e aí eles fizeram uma abertura exclusiva para o Japão da série animada. E o Rafael Gubolin colocou essa abertura lá no nosso grupo. Então, para ter acesso a essas coisas curiosas e maravilhosas e sensacionais, entre no nosso grupo do WhatsApp. Agora sim, esse episódio de hoje, nós estamos falando sobre dorama. Certo, meninas? Eu tô aqui com a Gabi e com a Lara. Eu não tô com a Dori, porque ela não pôde participar. Não tô com o Carlos, porque ele resolveu viajar. E não tô com o Felipe também, que deve estar dormindo. Mas eu tô com a Gabi e com a Lara. E aí cada um vai falar o seu dorama favorito, que foi uma coisa que a gente esqueceu de falar no programa. O meu dorama favorito, que foi o único que eu assisti alguns episódios inteiros, que é o Tudo Bem Não Ser Normal. Que é o dorama que a Gabi mais odeia, mas é legal. É muito bom, é diferente, é bacana. Ele tem uns lances meio de terror, assim, mas nada tão pesado. Mas ele psicologicamente trabalha muito bem a questão do autismo, de doenças psiquiátricas. Então eu achei legal. Mas é dorama, é novela, então não assisti até o fim. Agora vocês, meninas, Gabi primeiro, qual que é o seu dorama favorito e por quê? Não é que eu odeie, tá? Só não é meu favorito. E o meu favorito, ele não é por causa da história. Ele é favorito porque tem apego emocional, porque foi o primeiro que eu assisti. Foi quando eu falei, caraca, dorama é bom demais, que é o Pretendente Surpresa. E tá bom, por quê? E como é que é? Conta um pouquinho. Ah, bom, no Pretendente Surpresa, basicamente, tem um pretendente surpresa. Ah, uau! São duas amigas, uma delas marca um encontro com um carinha, e aí não quer ir no encontro, então a amiga vai no lugar dela. Só que essa amiga, que é a protagonista do dorama, ela não é tão rica quanto a amiga. Então ela põe as roupas da amiga, ela finge ser uma pessoa que ela não é, e acaba se apaixonando pelo pretendente, que seria o da outra amiga, né? E aí ela vive uma jornada de dizer a verdade ou não, se apaixona por ele, descobre que a família dele tem problemas, então ajuda ele na construção do relacionamento dele com a família, e aí eles acabam se apaixonando até o momento que ela tem que contar que ela não é quem ela é, enfim, e ver se dá certo. Que beleza! Uma boa novela coreana, ó, que maravilha. Alguém poderia fazer uma brincadeira sem graça, que é assim, mas não ia saber mesmo que visse as duas juntas, né, porque coreano, parecido e tal. Ai, mas é muita mancada falar uma coisa dessas. Eu acho muito errado. Eu acho preconceituoso. São muito diferentes. Então, Lara, e o seu? O meu é o clássico dos clássicos, Pousando no Amor, gente. Não dá, top 1. Já vi vários outros que são muito bons, Sorriso Real, Pretendente Surpresa, mas Pousando no Amor tem literalmente um espaço gigantesco no meu coração. Ele é muito bobo, a menina vem pendurada num tornado, que não sei o que, que não sei o que lá. Meu, muito dorama. Mas é muito legal. Não, porque ao mesmo tempo que essas loucuras, tem trama política, né? Tem lá o negócio da Coreia do Norte. É mó maluquice mesmo. Mas deve ser. Eu fiquei curioso pra assistir naquela época. Aí eu assisti um pouco, a curiosidade passou. Mas assim. Foi muito legal. Eu tô curioso pra saber o preferido da Dori. Porque a Dori é dorameira raiz. A Dori assistia dorama japonês no Japão. Então. Ali eu fiquei curioso pra saber. Então, Dori, depois você fala o seu aí no grupo e só vai ficar sabendo quem participar do grupo nosso no WhatsApp. Beleza? Meninas, obrigado, viu? Muito obrigado por vocês participarem do programa e aqui do Estação Central. Vocês querem deixar? Vou ser legal, vocês querem deixar a rede social de vocês? Podemos deixar. O meu é @VieiraLara. @VieiraLara. Sigam lá, vamos trocar followers, vamos falar de dorama. Gente, me chamem pra falar de dorama porque é um dos meus assuntos favoritos na vida. Eu amo receber indicação de dorama. Tô assistindo uma dose diária de Sol agora. Quem quiser algum feedback, me chama que eu falo. Amiga, eu terminei ontem Hometown Tcha Tcha Tcha. Vou começar esse então, hein? O meu Instagram é GabiGouveia _, mas como o meu nome é chique, é difícil, eu prefiro que o André Castilho coloque aí na descrição do episódio pra vocês. Estará, Gabi, com BY, não sei o que, Gouveia, não tem I, muito... Realmente... Melhor que Cheyenne, hein? Minha mãe queria Cheyenne. Bem melhor. Eu vou falar o da Dori, porque a Dori, ela é criadora de conteúdo digital, então ela depende disso aqui. Então é o seguinte, fala.dori.
tá bom? Fala.Dory, você conversa com a Dory e você vai ver que ela é a Dory. Na verdade o nome dela é Kaori, mas o apelido dela é Dory. Ela é muito legal, muito gente boa. Conheça a Dory e o trabalho dela. Vamos continuar falando sobre dorama. 사랑해요. Vamos lá. Agora vamos falar dos conceitos que são trabalhados nos doramas. Então, quando a gente assiste um dorama, existem alguns conceitos razoavelmente comuns no dorama. Aliás, uma coisa até que eu queria falar antes de falar sobre isso, as características comuns aos doramas. O que vocês veem, por exemplo, vocês que assistem bastante doramas, o que vocês veem, fora ter atores coreanos ou japoneses, que vocês acham que identifica mais um dorama? Em termos, assim, de forma, de o que você... não, isso aqui é um dorama. Por que Round 6 não é um dorama? E Pousando no Amor ou Sorriso Real são doramas. Eu acho que o que deixa o dorama com cara de dorama é justamente a fase da conquista, da inocência, do frio na barriga, do se apaixonar. Eu acho que a história te envolve de alguma forma. Mesmo que você, por exemplo, tem um que não é nada de amor, é de uma... acho que é Celebrity, se eu não me engano o nome. Mas não gostou, Gabi? Não. Oh, só a briga de dorameiras agora. Pronto. Primeira briga no programa. Eu gostei. Gostei. Você se envolve ali com o dilema que a pessoa tá vivendo. Ele te capta, sabe? Você sente na pele da pessoa. Por isso que a gente chora, ri, fica lá babando na frente da televisão. Eu acho que uma característica do dorama é essa envolvência, tanto pro bem, né, quanto pro ruim. O envolvimento. Isso aí. Vem com aquela malemolência da envolvência. É o Chan. É o Chan, volta pra El Chan. A mistura do Brasil com o Egito. Arigato, sayonara. Falei, tô falando desde o começo que é o El Chan. Vocês não confiam, pô? Nossa senhora. Fala, Gabi. Não, eu ia falar essa questão própria de ser um drama. É tudo dramático. Você sair pra andar de ônibus ouvindo uma música é dramático. Você começar na faculdade é dramático. Felipe vai gostar, é puro você drama, se apaixonar Felipe. É dramático. Ele falou que é melancólico. Pousando no Amor, então, já vou procurar aqui. É quando chove assim na janela e parece que você tá chorando junto com ela. Sim, então é uma música que te leva pra uma década passada, sabe? Por exemplo, esse que eu falei, o Pretendente Surpresa, eles se encontram no mercadinho e ela se apaixona por ele e explode pétalas de rosa, assim, do bueiro. Sabe, eu acho que tudo é muito dramático. E não o dramático, tudo precisa ser triste e chorar. Eu acho que é esse drama de levar as emoções ao cúmulo, sendo que às tudo vezes é muito sentimental. Na nossa vida a gente olhar um carinha bonito e falar, ai, que gatinho. Mas não, no dorama tá tudo à flor da pele. Ele é muito lindo, ele é o amor da minha vida. E tudo fica rosa. Eterna. Eu acho que essa sensação de se permitir sentir e tal é sempre muito explorada no dorama. E também a questão, sei lá, do linguajar, o dialeto, o jeito deles levarem os assuntos, acho que é diferente também. Eu vejo muito, tipo, no Sorriso Real, as fases dela crescer no trabalho, como que o pai não aceita por ela ser mais pobre, e sempre tem isso, o cara muito rico que chega de carrão na comunidade humilde pra encontrar meninas, sabe? Essas coisas também chamam a minha atenção. De moto na quebrada, rondondom. Eu vejo que o desenvolvimento dos personagens, ele... É algo bem trabalhado. E ele é sempre assim, ele é uma jornada do herói diferente, porque o cara vai melhorar. Isso. Né? Ele começa sempre meio anti-herói, um cara lá. E ele vai ficar bom. Ele tem uma tem uns que só trabalhado. assassinam a galera no final, né, Pedro? Ele tá ali, ó, refletindo. Pra quem não sabe, Pedro é o maior dorameiro dessa rádio. O resto é modinha aí. Quando ele chegou, tudo era mato. Não, há uma outra coisa que eu tenho certeza, assim, eu quero fazer uma menção honrosa a uma grande dorameira que não está aqui, mas que iria participar, que é a Jéssica. Nossa Jéssica, barreira literária. Exatamente, um beijo pra você, Jéssica, né? A Jéssica tá enfrentando um tempo aí. E que Deus te abençoe, Jéssica. Ah, que legal. E aí, eu tenho certeza que ela diria isso, que tem características cenográficas semelhantes. Isso. Que é a cenografia. E eu tinha visto isso num evento lá na XCOM,
Tá conhecendo de dorama pra quem não gosta, hein, meu? Aquelas cenas lentas que a música toca e aí faz um corte mais perto. Aí depois Sim. faz um André corte tava mais no longe. show do Blackpink, A mesma certeza. cena, 1000 vezes de ângulos diferentes. Tem muitos clipes musicais, exato, né? Tem o... E as roupas, eles usam muitos tons pastéis, Sim. né? Eu tenho certeza que a Jéssica falaria Alô, sobre isso. Esquadrão não da em moda, hein? todos, mas sim. Há um uso... É claro, quanto mais novo... eles vão mudando, né? Porque a criatividade, o cara tem que mudar algumas coisas. Mas os tons pastéis eu acho que acabam sendo muito comuns, principalmente nos doramas coreanos. Eu não sei se isso faz sentido. Mas enfim, fala aí, Dori. Eu acho muito interessante vocês falarem todas essas características, porque todas elas englobam mesmo que é o dorama, né? Mas se a gente for pensar em coisas objetivas, eu diria que tem um começo e fim bem determinados, e que nesse meio... O meio é o mais enrolado possível. Tipo, por que o dorama é tão legal? Porque é tudo mal entendido. Você fica agoniado, tipo, mano, mas era só ter falado com aquela pessoa. Era só você ter não passado naquele momento. É uma agonia eterna Acho que- assistir. Nossa, Esse é que é o muito problema. agoniante isso, velho. É o que a gente chama de essa é a característica barriga. do dorama. Que eu não aguento mais barriga. Ai, Os caras André. podiam ir direto no ponto. Não, resolve, não. Faz Alô? barriga pra quê? Rola. Pra render. Um pra abraço render. pra Marvel Come-Aranha Não de é volta pra render. casa que Aí o eu tenho senhor que gostou. contestar o André. Não é pra render. Preciso contestar o André. Não é pra render. ter Sabe por 16 quê? episódios de 1 hora cada um. Você Não. trucou, ela Pra pediu que que é? 6, agora você Não. ouve. Ah. É porque se a gente for pensar na estrutura de um conto, por exemplo, igual os contos, eles são curtos, mas eles têm uma mini barriguinha, porque você vai criando a tensão para que quando ele se resolva, seja o ápice. Então, se não tivesse essa barriga, não teria toda essa tensão necessária. Ele constrói a tensão. Então, eu preciso contestar o André. Quem é sei. o Ao André vivo? quando a Dori Temos tá um falando, corte? né? Desculpa, não gente. sei. Mas Não. eu acho que é muito angustiante. Quando você vê... Eu acho que assim... muito. É interessante, igual, por exemplo, esse que eu vi é curto, então você já fica angustiado 12 episódios. Então você pega um dorama de 60 episódios, que tudo resolvia com uma conversa, vai me dando uma raiva de, fala miserável, porque aí fica aquela dedução. Eu entendo o enredo, não tô nem... Só que pra mim é muito angustiante. por isso Eu que vou não dar gosto. um exemplo de barriga. E aí eu já vou falar do que eu assisti. Qual que é o dorama que eu assisti Você mais também de tá igual o João 2, 3 Kleber, desde o episódios? primeiro bloco. Pera que eu vou falar que eu fazer uma assisti. aposta. Já tem uma Não. hora. já. Criando uma barriga neste Pra episódio. reclamar de barriga. O que eu maior plot assisti? twist da história. O que eu- Gordofóbico. O que eu assisti é Tudo Bem Não Ser Normal. Que eu sei que já não Aí eu é... já passei por isso. Pronto, tá igual o horóscopo. Alguém fala, o outro fala, sabia. Eu não vi esse. Tudo Bem Não Ser Normal é um dorama diferente. O editor já falou que é meia boca. Né? Você não curtiu muito, Pedro? Não, Gostei muito. Porque ele não é um dorama normal. O próprio nome diz, porque ele é meio dark em alguns aspectos, assim. Mas ele tem as características do dorama, Cara, esse um negócio dorama do sombrio, começo velho. e fim e tal, não sei o quê. E ela é uma escritora de contos pra criança, só que os contos dela são bizarros, Que não entendeu? são muito pra criança. Exato. Não deveria ser pra criança, mas as crianças adoram lá. E aí, É tipo o episódio que tipo- saiu semana passada aí. por aí. Aí o que acontece? Não, tem aquele escritor lá que tem a da noiva cadáver, é igualzinho. Isso, exato. Aí o que acontece? Tem uma hora lá que eles parece que se resolveram, certo? Lá como casal lá. E tem um cara... E é interessante esse Tudo Bem Não Ser Normal, porque é o par, né, que é a menina que é meio doida, que é a escritora de contos macabros pras crianças, e o cara que é Nossa cuidador Senhora. de hospitais psiquiátricos, o irmão dele é autista. Então você tem lá... A mó culpa é doideira. quem te deu alta, É não mó do doideira. dorama. Por que ele escolheu esse? Por quê? Porque é diferentão, porque é legal. Ah. Aí o que Pra poder aconteceu? reclamar. Aí, esse daí, chega uma hora que você fala, resolveu o conflito. De repente, eles entram em conflito de novo, do nada. Entendeu? Só pra render o esquema. Isso é barriga. Tem um cara que trabalha no isso aí hospital é, isso aí psiquiátrico, é. alguém que escreve conto de terror pra criança, tem como ser normal errado. esse relacionamento. Por isso que o muito nome é errado. esse. Tá muito Tudo Bem errado. Não Ser Normal. E eu tenho certeza que o Felipe ia gostar do Tudo Bem Não Ser Normal. Porque a cara dele... Não, o Felipe gosta de umas coisas exóticas. né? Exato. Porra, te chamou de maluco, porque é pra maluco. Vou anotar também esse aí. Se é normal... Não. O Felipe me fala se é normal, Felipe. Tá. Então provavelmente A já resposta respondeu. é Pelo enredo aí, eu resposta é já, tá. não, Tem uma já não constatação. gostei muito. Mas me constatação interessou, é- tá? Vai Eu lá. não gostei, mas me interessou. Viu? Esse é o cara que ele vai assistir pra A poder reclamar. constatação é uma tensão bem feita, ela constrói uma narrativa com
bases muito boas. Uma tensão mal feita, como essa citada pelo André, aí sim eu concordo que é uma barriga. Somos todos gordofóbicos, então? Sim. Só que eu acho que é difícil construir uma tensão bem feita. Eu acho que por isso que não é tão simples você construir um negócio que é atrativo. Não só pro dorama, né? Não, pra tudo, não só pra dorama. Sabe por que os personagens não falam? Sabe por que eles não conversam? Às vezes, pra gente que é brasileiro, é um bagulho tipo, mano, a gente briga na sala e depois tá tudo bem. Mas na cultura oriental, por exemplo, os coreanos são bem mais diretos que os japoneses. Os japoneses, a tensão criada é muito maior, porque eles não falam. Eles tentam adivinhar o que os outros estão pensando, e os outros têm que adivinhar o que eles estão pensando. O coreano, ele é até que mais direto, mas ainda tem aquela questão hierárquica dos coreanos. Então tem um pouco mais o contexto cultural. Por que no Brasil não faria sentido ser uma história assim? Porque no Brasil a gente conversa. A gente não só conversa, a gente não tem medo de brigar. Entendeu? A gente tem vontade, inclusive. O dorama brasileiro não faz muito sentido pro contexto cultural, era só essa pontuação. Mas assim como teve o High School Musical brasileiro, eu quero um dorama brasileiro. Ai, meu Deus. Nossa, imagina a Várzea, hein, velho? Um dorama brasileiro. Já atenção, não vai ser dorama, não vai ser dorama. É só assistir as novelas do SBT. Não fala, não compara com o meu Canavial de Paixões. Ei, Gaivota era bom, mano. Gaivota. A outra. Esmeralda. Usurpadora. Maria do Bairro. Marimar. Mariterra, Capitão Planeta. É Maria... Você não sabe falar. Paola Bracho. É, a Usurpadora. Rebelde, Floribela. Qual era da escolinha? A escolinha não é Chiquititas. Tem a outra escolinha que é da professora... Carrossel, Carrossel com a Yudi e Priscila cantando. Não, mas Chiquititas muito maior que Carrossel, desculpa. Chiquititas é 1000 vezes melhor. Chiquititas eu amava. Mexe, mas não era esse o tema. Eu ainda tinha uma fita gravada com as músicas. Alô, André, velhote, eu tinha uma fitinha gravada, pô. Sério, velhote é velho. Bancado isso, velho. Ó, é o seguinte, os conceitos que a gente tem aqui nos doramas, né? Você tem aquele, já foi falado, o amor puro. Isso é legal. O amor mais puro, né? O exemplo que eu assisti foi esse, né? O Tudo Bem Não Ser Normal, apesar de ser essa doideira que eu expliquei aqui, ele vai construindo um amor puro por ela e ela vai construindo um amor puro por ele. Então você tem essa construção. Não sei se vocês têm... Eu acho que o Pousando no Amor acontece isso, né? Eles se encontram também lá na Coreia do Norte e aí vai tendo a construção do amor puro, um vai querendo ajudar o outro, aí acho que ela até ajuda ele a entrar na Coreia do Sul, né? Tem esses esquemas. Eu não sei, relacionamentos saudáveis. Não sei se... Eu acho que o dorama trabalha muito isso, a construção. Trabalha a construção, talvez? Se você começar saudável, não tem história. Mas a questão eu acho que quando você pega... Ou pelo menos de amizades. Vou pegar o exemplo que eu falei do Filhos do Sol. São dois casais que se entrelaçam, porque os dois caras são amigos e as duas meninas meio que se conhecem, mas não são amigas. Então, assim, o fato deles serem amigos é algo que vai fazer a série avançar. Ter uma amizade sincera ali, que um vai ajudar o outro. Então, acho que o que chama atenção nisso, tanto no amor puro e na amizade, se a gente pôr assim, é que eles constroem relacionamento com base em valores, entendeu? Não é simplesmente, esse cara gosta do que eu gosto, essa mina é muito bonita, então eu quero sair com ela. Mas ele vai construindo com base no caráter. Poxa, tem essa característica nela que me chama atenção. Então, acho que essa questão de voltar meio que pra base é o que também dá o tchan do negócio. Eu acho que não é sexualizado. Isso é muito bom. Isso contra o Brasil, velho, seria um embate muito grande, tá? Porque aqui eu acho que a sexualização é algo que a galera abusa muito na mídia. E eu acho que na Coreia, ou doramas, assim, no modo geral, ou cultura oriental, já é um pouco mais... É bem mais resguardado, sabe o que eu posso dizer assim? A galera é bem mais, entre aspas, recatada, assim. Então, eu acho que é o brilho, o plus, né, deles, assim, a mais. Porque tem algumas coisas... Isso é um negócio interessante, que você vê nas culturas, né? Tem algumas coisas que pra eles são tabu. Então, a sexualidade é um tabu. Mas tem outras coisas pra eles que não são tabus. Então, por exemplo, eu vejo que o coreano tem muito mais facilidade de tratar de doenças mentais, por exemplo. Que aqui a gente tem muito mais dificuldade de falar. Tem dedos. A gente fica assim, não sabe nem direito como lidar com isso. Eles lidam de uma maneira... Por exemplo, todas as séries aqui, tanto a Tudo Bem Não Ser Normal, quanto a da Advogada Extraordinária, e tem também um outro dorama que o pessoal conhece mais
o ocidental e o turco, né? Que é aquele médico que é autista, que é baseado num dorama. Ah, The Good Doctor é The muito Good Bom doutor. que é um dorama, originalmente aquilo lá. E quer dizer, eles lidam com questões mentais, né, com síndromes ou patologias psiquiátricas de uma maneira parece que muito mais natural do que a gente. Eu não sei se tá certo falar isso ou se isso é uma mudança que aconteceu, porque tem vários que lidam com essa situação, né? Eu acho que eles caminham muito oposto da gente, né? Enquanto se a gente pegar uma novela moderna, a construção é totalmente diferente do que o dorama tá construindo. Então, todos esses valores que a gente já citou, mais um que eu acho importante, tipo família. Aqui a gente tem uma certa destruição da família, mas talvez uma deturpação do que é família hoje. Então é meio bagunçado. Nem tem família. Mesmo na novela, você não consegue entender direito qual que é o núcleo familiar. E não é nem fazendo juízo de valor se é certo ou errado, você só não entende. É meio jogado. E lá, mesmo que tenha uma crítica muito grande a, muitas vezes, o patriarcado, o pai que é muito duro, mas eles nunca querem romper com a família. Sempre no dorama eu quero resolver de um jeito que minha família me aceite, porque eu preciso deles. Então acho que essas coisas parece que, tipo, é outro mundo, não é só outro país. Porque eles estão construindo um negócio que aqui a gente nem quer construir. Parece, né? Às Eu vezes a acabei gente de assistir que é De Volta às Raízes, que fala muito sobre isso, tanto sobre relacionamentos saudáveis, sobre como família, ela passa por uma mentira que uma mulher inventa dela lá e acaba com a carreira dela, as pessoas não querem mais olhar na cara dela, e ela vai pra cidade dela natal, que é tipo o interiorzão de tudo, assim, ela volta pra cidade dela, e lá ela encontra justamente isso, esse suporte pra recomeçar, pra se encontrar, pra realmente voltar com as raízes dela. Aí você vê a família apoiando, você vê os amigos dela defendendo, os amigos, qualquer A coisinha vai na vizinhança delegacia e fala, também. a gente quer fazer uma denúncia, a vizinhança protege. Então você vê que não é só ali o casalzinho que se apaixona e tal, tem todo mundo em volta demonstra esse valor. As amizades são verdadeiras, as famílias, elas são unidas. Tem até uma cena que o pai do cara fala, não, vocês não vão namorar. E aí ela fala, tá bom. Aí ela vai embora, eles terminam, eles ficam 8 anos separados porque o pai dele não aprovou. Então, eles têm esse respeito de não bater de frente, de não discutir, de não querer romper os laços. Eu acho que resgata isso muito na gente, porque aqui qualquer coisinha briga até por controle, no Brasil, né? A gente tá falando muita bombagem, Dori? Não, é exatamente isso, porque tem muito a ver com a relação... Tem muita relação com a cultura coreana, que ela é baseada na filosofia do confucionismo, né? Também tem a base cristã da Coreia, que é um dos países mais cristãos também que existem. Mas se a gente pensar pela perspectiva do por que eles não rompem tão facilmente o relacionamento, é por conta da filosofia confucionista, que é a base da maior parte dos relacionamentos, da forma de se enxergar o mundo, do mundo oriental no geral. E na Coreia principalmente. As relações lá, elas são muito firmes. Então, quando você fala minha casa, você não fala minha casa, você fala Uri-ti. Uri é nossa, não é minha irmã, é nossa irmã. É um negócio, tipo, você faz parte daquele grupo de pessoas. Então, você ter um amigo, você chama ele de uma forma diferente. Você tem um jeito de falar de acordo com a sua relação com aquela pessoa hierárquica. Se a pessoa é sua amiga, você tem um jeito totalmente mais livre pra falar com aquela pessoa. Então, a cultura coreana, ela valoriza esses relacionamentos e a família, no geral. E a questão da sexualização, que entra aqui no que você estava falando, do tabu e etc, né? Assim, existe um movimento um pouquinho mais... qual que é o nome? E progressista, isso. Tem um movimento um pouco mais progressista da parte do K-pop, por exemplo. O tipo de dança, o tipo de roupa que se usa, por exemplo. Mas é muito parecido com o pop americano. Então é uma influência, né? Mas os valores coreanos são muito baseados no cristianismo, que é uma base forte, e também no confucionismo, né? O budismo e o shintoísmo quase não existe. O budismo até que existe, mas por um período, mas a influência é bem pouca. O confucionismo e o cristianismo são das maiores influências da cultura coreana, né? Isso é interessante. E isso leva a gente a entender os valores fundamentais que acabam aparecendo nessa produção cultural, né? Então você tem valores ali, e no fim disso tudo, de certa forma, na família e nessa construção familiar, e acho que isso é um tema também que é muito forte, pelo menos nesse único dorama que eu assisti, que é o Tudo Bem Não Ser Normal, que existe a busca pela felicidade. Então, citando novamente o que eu assisti, ele tem um irmão autista que tem um problema muito sério com borboletas, porque existe um trauma
que não tratado na vida dele com borboletas. E toda vez que chega na primavera, ele começa a ver muitas borboletas e sonhar com borboletas. O menino surta e eles precisam se mudar. Então ele só consegue ficar no emprego dele no máximo 1 ano. E aí ele encontra nessa escritora maluca uma maneira de poder ser aperfeiçoado. E aí ele até volta pra terra natal dele, pra cidade natal dele, pra poder ali buscar a felicidade. Então é interessante que existe essa busca pela felicidade. Isso acontece, na verdade, acho que em qualquer drama. Essa jornada da felicidade, ela está presente, mas nos doramas eu acho que isso é muito forte, muito marcante. Mó história profunda e você criticando aí, pô. Eu critiquei onde? Você falou que não gostou, mó história profunda. Você tá criticando, Carlos. Não, ele que falou que não gostou desse. Não é que eu não gostei desse. Falou, mó história profunda. O casal é difícil, o irmão do cara tem autismo, ele tem que se mudar por conta de tudo. A história é boa, só que como ele tem esse formato de novela, eu não dou conta de ver, cara. Nem tem nem tempo pra isso. Mas aí é porque você tá numa fase que você não consegue ver. Pô, é provável que sim. Aí você não desfruta do... Chamou de velho de um jeito mais bonzinho. Não, pode ser, mas não, eu já chamou de velho. Não, o nosso público aqui, eu tenho 39 mesmo. Eu sou o mais velho de todos. Eu vou fazer o quê? De rádio, né? 39 de rádio. Ele tá conversando com uma outra geração, literalmente. Ele tá... Isso é verdade. Mas enfim, o que não tem aqui, que tem nos doramas a pureza, né? Contra o mundo malicioso desse ser humano aqui. No meu lado direito. Entendeu? E aí a gente vai pra uma frase muito boa. Uma frase excelente. Que espero que chegue a você, Carlos Pellerran. Ixi, o cara vai tacar o versículo em mim. Felizes ou bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vocês acham que a gente perdeu um pouco essa noção de pureza na nossa sociedade? Nossa, total, né, gente? Inclusive, tem muita... A gente fez uma rodinha pra comentar os doramas e as mulheres só falavam assim, meu marido tem que ver isso. Porque, né? Nossa, cadê a gentileza? Cadê o romantismo? Cadê o respeito? Tem mão pra abrir a porta do carro, não? Exato! Acho que o dorama não pode servir como um alerta aos maridos. Mas eu acho que se perdeu muito, sim, dessa pureza e dessa ingenuidade. E não só ingenuidade, acho que muito do respeito também, sabe? De você valorizar quem tá do seu lado, admirar, querer conhecer a família. Sua família importa. É isso que a Dori tava falando, sabe? Tipo, importa a opinião dos seus pais, importa a opinião da sua família, importa onde você cresceu. Aí eles vão lá, cada um conhecer a cidade do outro. Tipo, eu acho que a gente precisava resgatar isso. E pelo menos quando eu assisto, parece que eu tô resgatando. Isso me dá ânimo de viver, sabe? Tipo, a gente liga a TV, vê... tristeza. Aí anda na rua, tristeza. Aí a maioria dos relacionamentos hoje das minhas amigas vem conversar, ai, porque me traiu. Ai, porque é ignorante. Ai, porque eu briguei. Ai, porque aí 1000 palavrões. E aí no dorama você vê que é possível ser racional e é possível se apaixonar ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma escolha racional de amar e posso desfrutar da minha paixão num relacionamento que seja maduro. Eu não preciso que ele seja muito rico ou que eu tenha alcançado um status específico, mas eu posso ser feliz amando alguém nas coisas ruins e nas coisas boas. E é isso. É que tem uma construção forte, né, que a Dori falou aí, das influências da base da Coreia do Sul. Então acho que isso vem desde a formação. Hoje, a gente tem dificuldade muito grande no nosso país em vários aspectos. Esse domingo tava eu, o JP, um amigo nosso lá, na igreja, e assim, o cara fez uma piada que eu brinquei, que é nível mais 80 anos. Piada. Vocês não dá pra eu contar. Não pergunta. Muito é que a sua igreja é a minha igreja. Mas a piada não foi no púlpito. Ele faz fora dos microfones, pra você entender. Não, faço não. Nem fora dos microfones. Você entende, quem me conhece sabe. Eu achei absurdo. Então, se o Carlos achou pesado, é boa. É assim, é nível... Aí é dura, né? É dura. E eu acho que a gente tem um problema que... A gente perdeu referência. Quando você fala do sul-coreano, ele tem uma referência e as lideranças serem referências é muito importante. Tem até aquilo lá que o BTS brigou pra tentar não servir o exército, porque você tem um negócio de trazer uma relevância pro seu país, você não precisava servir o exército lá e tudo mais. Então eles olham muito pra referências. Como aqui a gente não tem, então a gente não tem limites. Porque as pessoas que são referências, elas ou já ultrapassaram o limite, ou trabalham muito no limite,
Só que aí quem segue ele não tem a mesma maturidade pra manter o mesmo limite. Então acho que essa é a grande dificuldade. Acho que o dorama ele traz um pouco disso, de como tem limites que eles não vão passar, porque não precisa passar. Eles não querem arcar com isso. Eu acho que é muito importante isso. Porque a questão é, as pessoas, ou a sociedade, ou o mundo no geral, perdeu a mão no ser disruptivo. Ser disruptivo é muito importante. Ser questionador é muito importante pra gente poder questionar coisas. Tipo, pô, isso aqui é só uma tradição. Será que tem um valor real? Mas as pessoas se perderam na questão do ser disruptivo acima de tudo e qualquer coisa. A Coreia, por exemplo, consegue ser disruptiva no que precisa, no que importa. Como, por exemplo, as questões mentais. Não precisa ser um tabu essa questão, porque são seres humanos como a gente. Mas eles entendem que a tradição é importante pra eles. Igual o Japão, por exemplo. O Japão é uma ótima mistura do moderno com o tradicional. Então, acho que aqui no nosso... Posso falar do Brasil, que é onde eu conheço mais. Existe esse problema do... Eu quero ser diferentão. Eu quero ser disruptivo. E pra isso eu tenho que negar tudo que é tradicional. E não necessariamente. Porque que eu preciso... Pra eu ser uma pessoa disruptiva, eu tenho que discordar com tudo que é tradicional. Às vezes o tradicional pode ser bom. É só a gente sentar e pensar junto. Tipo, pô, isso faz sentido? Entendeu? Do que dizer, não, tudo que é tradicional é ruim. Eu tenho um contraponto pra fazer num negócio. Porque eu acho que isso tá ligado muito à nossa arrogância mesmo. Porque a gente tem um ponto de eu não vou... Por que eu não vou ultrapassar essa linha? A gente pensa que quando a gente chega num limite, o outro foi covarde ou ele não sabe. E eu vou ultrapassar esse limite pra mostrar que eu sei. Um filme pra mim que mostrou isso recente foi Oppenheimer. Isso é muito interessante. Porque o filme todo, ele fica te dando a impressão de que o Einstein não conseguia fazer o que o Oppenheimer fez. E no final, tem a conversa que o Einstein não quis fazer. E o Oppenheimer se arrepende de ter feito. Porque ele olha e fala, agora eu entendi porque você não cruzou essa linha. Porque agora não tem mais volta que eu fiz. Ele falou, eu não queria ter isso nas minhas mãos. Então acho que a gente perde a referência, a gente faz isso. Porque às vezes os nossos pais não fazem alguma coisa, não é só porque não conhecem. É porque eles acham que não vale a pena cruzar aquela linha. E depois que a gente cruza, a gente olha e fala, não valia mesmo, mas agora eu já cruzei. Já fui. Não, mas uma coisa que eu acho que a gente tá falando aqui da cultura coreana como se fosse absolutamente perfeita. Então, porque a gente tá citando... Não é, exato. E aí eu queria ressaltar um aspecto que a Dory levantou mesmo, que é essa questão em que eu vi muito forte nesse dorama que eu assisti, que é essa questão da introspecção, né? De você não falar. E isso tem... na verdade, o Tudo Bem Não Ser Normal, ele trabalha um pouco isso, porque a menina, a escritora maluca, ela bota as emoções pra fora. Ela coloca, ela é escrachada nisso, e o par romântico dela não bota. E aí ela começa a falar, e aí chega até um ponto do dorama em que ele bota pra fora, ele fala o que ele pensa, ele é suspenso por isso, e aí ele chega pra ele e fala, tô liberto, né? Eu gostaria de fazer uma viagem. E então é muito interessante como esse negócio da introspecção exagerada, do não falar por causa do respeito, essa coisa, ele, no fim das contas, exageradamente, ele faz mal. Ele faz mal para as pessoas, ele faz mal para o ser humano. Uhum. E aí a pureza, ela não tem a ver com você não falar. Pelo contrário, a pureza tem a ver com você ser honesto com você mesmo. Exatamente. Né? Então, por que Jesus falou isso, né? Tá lá em Mateus 5:8, essa frase que eu citei, né? Do bem-aventurados os puros de coração. O puro de coração, ele é honesto. Ele vai dizer, ele vai falar, ele vai ser honesto consigo, ele vai ser honesto com o outro, ele não quer machucar o outro, mas ele vai buscar um caminho para tratar as emoções dele de maneira honesta. E aí, com isso, ele vai ver a Deus. Eu que tenho podcast com meu pai, tenho que fazer pergunta que a maioria não tem coragem de fazer pro pai. Sei os malefícios da não comunicação, ou de um pai achar que só por ser pai tá num nível muito superior pra ouvir seu filho. Eu acho que ter coragem de falar pro pai mostra que ele, sim, pode ser bom, e ter coragem do filho de conversar também é muito valoroso. Muita gente acha que pra ser religioso é não questionar a Deus. E toda vez que as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, tu é crente, né? Mas, sei lá, eu tenho essas questões, aí eu falo pra pessoa, mas você já falou isso pra Deus? E a pessoa olha assustada pra mim, não, eu não vou falar isso pra Deus. Mas
ser puro de coração não é você concordar com tudo, que não é, tipo, aceitar calado todas as coisas. Mas Deus é o cara que enviou seu próprio filho pra morrer pela gente. É um cara que tá querendo construir uma relação com a gente. E que pessoa que quer construir um relacionamento não tá aberta pra ouvir, entendeu? Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que falam, Deus, eu não concordo com esse negócio. Davi tem vários salmos que falam isso. Então eu queria encorajar todo mundo que tá aqui, conversando com a gente, mas também que tá ouvindo, ouvinte, a pegar e separar um momento e falar, Deus, eu acho muito estranho que o Senhor fala que isso que não posso fazer na Bíblia, eu acho muito estranho que o Senhor fica bravo se eu comer carne de não sei o quê, ou às vezes, sei lá, um monte de coisas muito específicas, que às vezes todas as respostas de Deus estão na Bíblia, mas a gente pode conversar com Deus de forma pura, e não é ser puro, não é só aceitar, mas é querer se relacionar com Deus. Eu acho que esse é um ponto, né? Bom, galera, agora pensando no futuro dos queridinhos, né, de todos os doramas. Eu tenho alguns pontos aqui interessantes. Eu dei uma pesquisada sobre mercado também. Eu achei bacana. Eles conseguiram entrar a Betina contexto... pesquisando o mercado, Não, é um negócio que eu gosto, né, cara? Eu não assisti, mas eu gosto de como as coisas se perpetuam aí de mercado. Famoso doutor de Twitter. Da hora, eu gosto. Eu gosto do tretinha, gosto da conversinha. Gosto da opiniãozinha, adoro estar ali comigo, quase sempre, né? Compartilhando pautas, é interessantíssimo. Cara, eu gosto porque eles pegaram algo que, de certa forma, não era tão vislumbrado assim por todo mundo e saíram da bolha de Coreia, de Oriente e tal, que estão no Ocidente, e estão crescendo numa alta absurda. Agora, do meu ponto, né, de dúvida, assim, é se esse equilíbrio, ele chegou no seu 100%, ele tem oportunidade de crescimento. Por exemplo, tem muito romance. Os outros tipos de doramas são equilibrados, ou a galera gosta mais do de romance e não gosta muito do histórico, desses meio torto que o André comentou aí, os que é de luta, os que é, assim, de pautas adversas. Eu não sei se eles conseguiram equilibrar tudo numa linha. Porque, assim, se eles conseguirem perpetuar isso, eu creio que ainda tem muito tempo de longevidade, né? Então essa é a minha dúvida a priori, porque é algo que vai conseguir perpetuar por um longo tempo, né? E por mais que de pandemia pra cá tenha, sei lá, 4 anos, a gente conta a pandemia aí como se fosse 1 ano perdido, né? Que foram 2, 3 que a gente se perde na contagem. Mas eu creio que ainda dura aí uns 10 anos, talvez. E aí, vocês têm que dizer, porque... Sabe por que o anime entrou em baixa e o dorama entrou em alta? Porque o anime não se transformou. Se você for ver, a maior parte das tecnologias ou os produtos de maior qualidade eram japoneses. Hoje em dia não, porque o Japão estagnou. E eu acho que a Coreia, ela tem muito... Eles investem, porque assim, começou com K-pop, por exemplo. Aí depois veio o K-drama, aí tem o cinema, aí tem a literatura. Eu acho que o movimento, que é o Hallyu, que a gente chama onda coreana, não vai terminar tão cedo. Agora, se os doramas vão ficar mais tempo, eu acho que sim, porque tem muito tema pra explorar. Mas eu não consigo botar minha mão no fogo. Mas que a onda coreana vai continuar, isso eu tenho muita certeza. E só um adicional aqui, talvez. O Carlos comentou sobre Solo Leveling, né? O que me fez voltar pros animes hoje, que faz tempo que eu não tô assistindo animes, foi Solo Leveling, que é um manhwa, né? É um mangá coreano. Porque ele começou no mangá, teve seu boom e tal, já acabou, e começaram a fazer a animação agora. Então me fez voltar a tanto ler o manhwa quanto assistir o anime. Então, assim, eu vejo que eles também estão conseguindo sair da bolha só de dorama e cinema e etc. E estão se expandindo, né? Então, acho que o céu é o limite, velho. O céu é o limite mesmo. É que eu sou um pouco cético, porque você pegar, igual a Dori falou agora de anime, você tem um mercado consolidado, então a gente não tá falando que faliu os animes e nenhum mais faz sucesso. Demon Slayer tá aí no cinema pra provar que você pode ver o filme, toda a abertura de temporada deles é igual The Chosen, é no cinema e é um anime. Então, tipo, faz sucesso. Mas é porque... tanta coisa que eu já pus a mão no fogo e falei, isso aqui vai ser pra sempre, né? Quem usou aí? MSN, Facebook. Aí você fala, o dorama vai durar 20 anos. Dá 5 anos, os caras já estão fazendo outra coisa. Mas eu acho que nessa onda que a Dori falou, faz sentido. Acho que a cultura coreana vai seguir bem, ao menos que tenha uma grande crise mundial, porque a gente também lembra que a Coreia tem uma crise geográfica com a Coreia do Norte ali, que é uma tensão que pode dar ruim a qualquer momento. Mas tirando isso, eu acho que eles fizeram algo que não se fazia há muito tempo. Eu acho que o último que fez isso foi os Estados Unidos, que é ganhar o mundo pela cultura. Você não tinha mais um país que quis ganhar o mundo pela cultura. Porque você fala, poxa, a China é gigantesca, mercado, tudo mais, mas o que você consome de
de Industrial. cultura chinesa? Nada. A gente até zoa se vem de lá, apesar de, claro, que os negócios vêm, mas a gente não costuma consumir a cultura deles como da Coreia, que é um país muito menor. Ah, mas tem alguns filmes, né, que... Ah, mas é Mas muito foi pouco. pouco, É foi pouco, pouco, é foi pouco. Se você Coreia, pegar... acho que A Coreia tem comparar, feito a Coreia isso. é muito menor e, né, o que aconteceu, né, qual capilaridade que ela conseguiu alcançar, realmente. Então acho que isso vai fazer a cultura coreana durar muitos anos. Agora, o dorama, eu não sei se tem a vida tão longa. Porque apesar de você ter temas, é isso. Na hora que... Vocês falaram no começo, a Gabi também, que trouxe a mãe dela e tudo mais. Porque é algo novo. Mas tá chegando na fase que é o mainstream. Todo mundo conhece dorama. Aí ele vai perder o fator novo. Então, a tendência é que venha outra coisa. Pelo Eu menos. acho que enquanto existir dorama, a minha mãe vai só gostar de dorama. Acho que até ela assistir todos que existem. ela E não se vai se tiver, cansar. tipo, um roteiro, querendo produzir algum, ou se nem que ela falou, tem um livro que baseou, ela vai atrás do livro e aí... eu acho. Gente, Tá. ainda não saiu o dorama de Natal. A hora que sai dorama de Natal. Nossa, Especial. Green. Lara para produtora de doramas. Gente, Vai, vai, genial! Mas é Só pra gente na bandeira. pensar, ó, o BTS, gigantesco. Absurdo, não tem nem o que falar. Às vezes tá um cara fazendo show para movimenta milhões e os caras são absurdos, um fenômeno. Só que você já não vê mais tão forte grupos de K-pop como foi o BTS. Eles fazem sucesso, estabeleceu uma cultura, tem público consumidor. Mas já não é mais a febre. Não vai vir tantas Sim. pessoas novas conhecerem. Não vai chegar até mim, até você, um grupo novo de K-pop. Você não vai conhecer. Acho que o dorama, ele tá chegando nisso. Tipo, ele vai consolidar um público e depois a Coreia vai mandar outra coisa no nosso peito aí que ninguém esperava. É o efeito Taylor Swift, né? Tipo, a Taylor Swift, ninguém, tipo, liga muito pra Taylor Swift, mas quando ela lança uma música, tipo, nossa, lançou a música. É, Porque ela mexe com o PIB dos países, né? Exato, é tipo isso. exato, Não, é assim, exatamente. e é tudo gira em torno do produto, né? Como ela se vende como um produto, é um negócio absurdo, velho. Pra quem quer empreender, pra quem quer entrar em algum mercado, estude a Taylor Swift, que pelo amor de Deus, a mulher consegue se vender de um jeito que é sem condições, hein? E assim, eu tenho um plus pra minha pergunta. Tá O vendo, plus é o seguinte. Felipe Marçal. Vai lá, plus a mais. Vocês manda. enxergam Plus a mais que dói, né? se os líderes ou produtores aí dessa galera dos coreanos aí se disseminarem no mundo, tipo, os caras pararem de ficar só na Coreia, por exemplo, e forem entrar numa Marvel, entrar numa Disney, vocês acham que eles vão conseguir fazer algo bom e, tipo assim, revolucionar, entre aspas, a linha do que a gente tá vendo hoje, pensando no Ocidente? Que é o Homem-Aranha pegando o guarda-chuva pra Mary Jane? Seria Não tem mais o Fazendo beijo aquele- lá que aquele tira a beijinho de máscara e cabeça dá pra um baixo, beijo. né? Pra mim, Ia isso, ser- meu Deus. Era da hora, velho, da hora. Não, eu acho assim, eu acho que o ser humano é surpreendente. Vai aparecer alguma coisa de algum lugar, entendeu? Que vai superar as expectativas. Você entra num marasmo É durante Jesus um tempo. voltando! É, não, É muito crente esse Ele homem. jogou a profecia aqui agora. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.